Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Daniela Jansen, sou psicopedagoga e eu divido aqui com vocês algumas atividades, algumas coisas que eu faço em atendimento clínico, conversas também, bate-papo, sugestões, enfim. Se você tem alguma dúvida, se você quer que eu faça algum vídeo específico para alguma dificuldade, podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou me programando para auxiliar vocês. Bom, eu venho hoje falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho com crianças mais agitadas, né? Eu acho que assim, hoje em dia nós temos recebido muitas crianças na clínica com levantamento de hipótese de professor sobre TDAH. TDAH é um assunto muito complexo que depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando exatamente, né, o que é um TDAH e como atender e trabalhar com uma criança com TDAH. Bom, mas é muito importante você diferenciar uma criança que de fato tem um TDAH e uma criança que é agitada, mais dispersa, ou que muitas vezes por questões emocionais ou comportamentais não gostam de estudar, né? Não gostam de fazer atividades em sala de aula, então nós temos que dissociar, né? Uma criança de fato com TDAH, um aluno, é uma criança que é um pouco mais acelerada, um pouco mais agitada, que também faz parte da personalidade daquela criança. Então, assim, eu tenho na clínica alunos que realmente são diagnosticados, se medicam, né, e com essa medicação apresentam uma melhora muito grande, e tenho alunos que já fizeram exames com neuro, já foram para psicólogo, para fono, enfim, né, a minha área também, e não foi diagnosticado um TDAH. Mas é uma criança agitada. Então, nós temos que pensar de maneiras diferenciadas em como atender e trabalhar com cada aluno. Eu fiz uma filmagem breve assim para vocês, né? Eu não queria deixar o vídeo muito grande, eu queria ter mais a parte da explicação do que de fato a atuação. Eu tenho um aluno, né? Ele não é diagnosticado com TDAH. Ele já fez todos os exames certinhos, e aí por final eu encaminhei a mãe para um homeopata, porque eu acho que às vezes a homeopatia para criança, né, pra gente não agredir muito o organismo dela, é funcional, então ele toma lá as gotinhas dele, né, que o homeopata passou para tentar auxiliar nessa aceleração dele. E o que acontece em sala de aula, né? A escola nós estamos sempre tendo contato com a escola fala, olha, este aluno não fica parado, olha, este aluno não fica sentado, olha, este aluno está sempre conversando, brigando, arrumando alguma coisa ali em sala de aula, às vezes não retém tanta informação, ele é apaixonado por matemática, vai muito bem, mas na hora de ter que ler e escrever, como ele não gosta dessa parte, ele começa a dar trabalho ali em sala de aula. Quando ele chegou para mim no começo, eu confesso que foi um pouco difícil atendê-lo, porque ele realmente ele estava ali fazendo atividade tranquila comigo. Quando eu falava em ler e escrever, pronto. Ele já ficava agressivo, ele já não queria mais fazer atividades, né? Então, eu tive que ir ali passo a passo, devagarzinho, conquistando ele, entendendo como ele funcionava, né? Fazendo com que ele tivesse uma proximidade positiva com a aprendizagem, porque isso também acontece. Às vezes a criança, eu até levantei essa hipótese com a mãe, né? Lá no comecinho, no primeiro ano, hoje ele já está no segundo, então talvez no primeiro ano ele não tenha tido ali uma relação positiva com o começo da aprendizagem, né? Então ele fala para mim, tia, eu já sei ler, eu não preciso aprender a ler porque eu já sei, né? Então ele não tem uma relação positiva com a aprendizagem. Então, tudo isso foi sendo refeito por mim, né? Então, qual a importância de aprender a ler, qual a importância de aprender a escrever, criar amor por aquilo e aprender a ler e escrever de maneira mais lúdica, né? Porque em sala de aula, a criança não tem um momento lúdico ali, ela tem que fazer, tem que aprender, né? Então, na clínica, é importante que você traga para a criança essa outra visão da leitura e da escrita. Então nós vamos construindo isso devagarzinho, né? Eu fui vendo o que funcionava mais para ele, o que ele gostava mais, como ele gostava mais. Então o que acontece? Ele é uma criança agitada, então não adianta eu ficar assim, olha, senta na cadeira, faz atividade com a tia, não adianta. Então, se vocês, um dia, né, se eu conseguir filmar um atendimento inteiro para vocês vão perceber.
Então ele fica ali na cadeira comigo, mas ele tá sempre de pé na cadeira, em pé na cadeira, depois ele senta, depois ele anda um pouquinho na sala, ele volta. Então, eu trabalho com ele a aprendizagem nesse esquema, né? Então a gente lê um pouquinho, aí ele anda um pouquinho, comenta alguma coisa pra mim, fala sobre a semana dele, enfim. Aí ele volta, aprende mais um pouquinho, depois ele quer fazer outra coisa, enfim. Então eu vou trabalhando a aprendizagem com ele dentro do esquema que ele funciona, né? Não adianta você querer, e eu até comento com a mãe isso, porque a mãe fica, filho, fica parado, filho, né? Eu falo, deixa ele, porque ele está conseguindo reter e aprender comigo dentro do esquema que ele vive, né? Então, se eu pedir para ele ficar 1 hora ali sentado comigo, que é o tempo de duração do atendimento, ele não consegue. Agora, se eu permito que ele fique levantando, sentando, dando uma voltinha, aí ele mexe na cortina, aí ele volta, né? E nesse meio tempo eu fico, olha, então agora volta e vamos ler essa plaquinha aqui. Então agora volta e vamos fazer isso, né? Então, nesse tempo mais dinâmico dele, que é a maneira com que ele funciona e que ele retém a informação, eu consigo trabalhar com ele a aprendizagem. Então, foi um meio que eu encontrei, né? De deixar a criança mais livre, mas também tendo ali a rédea, né? Tendo ali a autoridade e puxando ele para atividade. E assim ele está se desenvolvendo. Porém, é um grande problema para a sala de aula, porque a professora lá não pode permitir que ele fique nessa dinâmica dele, andando, saindo, levantando e ao mesmo tempo fazendo atividade. Então, nós estamos tentando ali fazer uma adequação entre a clínica e a escola, né, a professora, para conseguir chegar no esquema em que ele aprenda melhor. Então, o que eu queria deixar aqui de dica para vocês hoje é isso, assim, não adianta você... Eu vejo muitos professores e muitos profissionais fazendo isso, né? Querendo que a criança entre naquilo que nós achamos padrão de normalidade, né? Mas é importante você entender como aquela criança funciona, né? Como é a sensibilidade dela. Então, ele é uma criança que retém a informação, mas dentro do tempo dele e da maneira dele, né? Como eu disse, claro, no primeiro momento que você recebe uma criança assim, você encaminha ela para outros profissionais. Isso é uma responsabilidade muito importante nossa, do psicopedagogo, né? Nós não diagnosticamos, nós levantamos hipóteses diagnósticas. E aí você encaminha para outros profissionais para ter uma visão ampla daquela criança e dentro disso você trabalha. Mas não adiantaria eu ficar ali com ele, né, segurando ele, querendo que ele fique ali no meu padrãozinho, sendo que não é assim que ele funciona, né? Ele aprende dentro desse vai e volta dele. Então, às vezes, tem dias que ele chega lá super afim de realmente aprender, tem dias que não. E como eu comentei no começo do vídeo, é importante você também detectar o porquê que essa criança não se relaciona positivamente com a aprendizagem, né? Então, tudo isso é importante. O psicopedagogo, ele também auxilia os professores na sala de aula dessa criança. Ele também tem esse suporte emocional e comportamental da criança. E ele também orienta a família. Então, eu oriento os pais, que às vezes falam, olha, mas eu não consigo fazer atividade com ele, porque ele não para, né? Então, aí você também precisa orientar esses pais em como fazer atividade com ele. Ele está crescendo ainda, ele não sabe lidar com essa ansiedade dele, né? E é uma coisa que eu falo para os pais, quando a criança vai crescendo, ela vai aprendendo a lidar melhor dentro do esquema dela. Agora, quando eu ponho matemática, pronto, ele fica paradinho, consegue fazer atividade porque aquilo realmente interessa mais a ele, né? Então é isso, eu vou colocar um pedacinho aqui dele para vocês verem como ele funciona, mas eu filmei pouco. Em outro vídeo eu vou trazer para vocês realmente uma explicação maior sobre, de fato, um TDAH, né? Para vocês entenderem a diferença e como trabalhar com a criança. Eu tô pensando que letra é. Mas por que você está pensando aí embaixo? Porque eu quero pensar na sombra. Ah, não, Pedro. Fica aqui para fazer com a tia. Ba. Quero que você veja, depois você lembra. Ba. Ah lá. Bom, começa de novo com o dedinho para você. Eu vou filmar para você depois Ba. ver. P com A você leu certo. Pá. E agora, amiguinho do lado? Que letrinha do alfabeto é? Sei lá. Dani, você pode me dar uma dica? Posso. É o N. N com E. Isso. D.
Isso. L com A, lá. Uau, e agora? Junta tudo. Pá. Panela. Uau, conseguiu mais uma. Agora fez. Bom, fica aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo, participem, porque eu tô aqui realmente para ajudar vocês, certo? Então fiquem com Deus, beijos e até a próxima!